Boa noite a todos, Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Vamos continuar o nosso estudo hoje do terceiro documento, os atributos de Deus, e o subdocumento 5, a Lei Suprema do Pai. No seu contato com as criações pós-Avona, o Pai Universal não exerce o seu poder infinito, nem a sua autoridade final por transmissão direta, mas por intermédio dos seus filhos e das personalidades subordinadas a ele. Bem, tudo que o Pai pôde delegar, ele delegou aos seus filhos e aos seus coordenados, e ele ficou prisioneiro do paraíso, porque nele reside a sustentação do universo. E Deus faz tudo isso por sua livre vontade. Todos e quaisquer dos poderes delegados, como surgisse a ocasião e se fosse da escolha da mente divina, poderiam ser exercidos diretamente. Mas, via de regra, essa ação acontece apenas em consequências do fracasso da personalidade delegada, ao tentar corresponder à confiança divina. Bem, ele está dizendo para nós de fracasso, isso refere-se a erros e a pecados, ou rebeliões. No nosso caso, nós tivemos 3 rebeliões no nosso universo. Essa terceira rebelião foi aqui no nosso sistema de Satânia, a qual o nosso planeta fez parte. Na época, quem era soberano do nosso sistema era Lúcifer. Em ocasiões assim, diante de um descumprimento e nos limites da reserva de poder e de potencial divinos, o Pai atua independentemente e de acordo com os mandatos da sua própria escolha, e tal escolha sempre é da perfeição infalível e sabedoria infinita. Quer dizer, quando acontece uma rebelião, um erro, um pecado, o Pai interfere, através de personalidades do paraíso que são enviadas para esses setores ou esses universos para que estabeleça a ordem, e tudo volte a caminhar normalmente. O Pai governa por intermédio de seus filhos. Descendo na organização do universo, existe uma corrente ininterrupta de dirigentes que termina com os príncipes planetários. Então, o que acontece? Os quais dirigem o destino das esferas evolucionárias dos vastos domínios do Pai. Então, o Pai tem uma série de coordenados, que trabalham em todos os universos. É uma ordem que desce do paraíso Avona para administrar os universos, e chegando aos príncipes planetários, que são dirigentes e administradores de planetas. Não é uma expressão meramente poética que exclama: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele faz e destrona reis. Os Altíssimos governam nos reinos dos homens, porque os Altíssimos são seres que são os fiéis dos dias. Eles são seres filhos da Trindade, da era dos dias, e que administram, no nosso caso aqui, as 100 constelações que compõem o universo de Nebadon. Disse Jesus: meu Pai que os outorgou a mim é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-los da mão do meu Pai. Ao vislumbrar as obras múltiplas e ao contemplar a imensidão assombrosa da criação quase ilimitada de Deus, podeis vacilar quanto ao vosso conceito da sua primazia. Contudo, não deveis vacilar em aceitá-lo como sendo firme e eternamente entronizado no centro do paraíso de todas as coisas, e como Pai beneficente de todos os seres inteligentes. Bem, o Pai está entronizado no paraíso, e também na eternidade, porque o Pai como pessoa, ele vive na eternidade. O Pai como fonte, ele é a infinitude de tudo. Não há senão um único Deus e Pai de todos,
acima de tudo e em tudo, e que é anterior a todas as coisas e em quem consiste todas as coisas. As incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da soberania universal de Deus. Toda a vida da criatura é evolucionária. Evolucionários são todos os seres que vivem nos planetas, os seres humanos. É assediada por certas inevitabilidades. Considerai o seguinte. Primeiro, a coragem. A força de caráter é desejável? Então o homem deve ser criado em um ambiente que requeira o enfrentamento das vicissitudes e uma reação às decepções. 2. O altruísmo. O serviço aos semelhantes é desejável? Então a experiência de vida deveria propiciar-lhes o deparar-se com situações de desigualdade social. 3. A esperança. A grandeza da confiança é desejável? Então a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. A fé. A suprema afirmação do pensamento humano é desejável? Então a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. 5. O amor é a verdade e a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza são desejáveis? Então é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. O idealismo. O 6. Um conceito muito próximo do divino é desejável? Então o homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. 7. A lealdade. A devoção ao dever mais elevado e desejável? Então o homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidade de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. 8. O desapego. O espírito do autoesquecimento é desejável? Então o ideal é o homem mortal viver frente a frente com o incessante clamor de um ego inescapável, que exige reconhecimento e honra. O homem não poderia escolher a vida divina de um modo dinâmico se não existisse uma vida do ego, a qual renunciar. O homem não poderia nunca se aferrar à salvação na retidão, se não houvesse nenhum mal em potencial, exaltando e diferenciando o bem por contraste. 9. O prazer. A satisfação da felicidade é desejável? Então o homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade do sofrimento sejam possibilidades experimentáveis sempre presentes. Em todo o universo, cada unidade é considerada como uma parte do todo. A sobrevivência da parte depende da cooperação com o plano e o propósito do todo, o desejo de todo o coração e uma perfeita disposição para fazer a vontade divina do Pai. Veja bem, um planeta ele faz parte do todo, que é a obra do Pai, que é o grande universo, né? Então, ele também, com a sua humanidade, deve fazer todo o possível para fazer o mandato do Pai, não só a humanidade, como também o planeta, né? Que é dirigido por seres divinos. Porque nós fazemos parte do todo, então temos que cooperar com o todo, né? Na evolução de tudo para um bem maior. O único mundo evolucionário sem erro, sem possibilidade de um juízo sábio, seria um mundo sem inteligência livre. Bem, se nós somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher o que quisermos, até o mal se quisermos, então a gente também precisa, né, fazer a nossa parte, né, ajudar para que o nosso planeta faça parte de um todo feliz, né?
No universo de Avona há 1 bilhão de mundos perfeitos, com seus habitantes perfeitos, mas o homem em evolução deve ser falível, se houver de ser livre. Então, veja bem, em Avona os seres são todos perfeitos, né? Eles já nasceram perfeitos, já foram criados assim. Mas nós não, nós somos simples, ignorantes, né, de todas as coisas. Temos que aprender nas escolas, né, aprender com as filosofias e religiões, mas somos livres, podemos escolher, né? Esse é o tributo que temos que pagar, né? Lutar para fazer a vontade do Pai, né? Com o nosso livre-arbítrio, mas fazendo sempre o possível para seguir o que o Pai determinou. A inteligência livre e inexperiente não pode ser, certamente, de início, uniformemente sábia. Quer dizer, porque a gente é criado simples, ignorante, quase materiais. Nós podemos nos tornar seres espirituais perfeitos, mas temos que seguir o mandato do Pai. A possibilidade do juízo errôneo, mal, transforma-se em pecado apenas quando a vontade humana endossa conscientemente e adota de propósito um juízo deliberadamente imoral. Então, veja bem, errar faz parte da nossa evolução humana nos planetas, mas insistir no erro faz com que a gente se ajuste à iniquidade. E através dessa iniquidade não podemos fazer o mandato do Pai. E o que ocasiona essa iniquidade é a perda da nossa alma, da nossa centelha, né? É a extinção da nossa centelha. A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino, porque a Avona é perfeita, né? Os habitantes dos mundos de Avona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores, como um estímulo à escolha. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que as obriguem a pensar. Então, mesmo que a situação seja diversa, eles sempre vão escolher o bem. Nós não. Às vezes, numa situação adversa, a gente escolhe o pior, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio. A não ser que a gente tenha um raciocínio bom e saiba avaliar a situação e escolher o bem, né? Todos esses seres perfeitos são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam experiencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão, por meio da sua própria fé e esperança, né? Porque o que existe dentro de nós? Um anseio, né? Um anseio de sempre encontrar o Pai, seguir o Pai, né? E sempre adiante na nossa ascensão até o paraíso. Tudo que a mente humana alcança de divino e tudo que a alma humana adquire é uma conquista da experiência. É uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Avona, não sujeitas ao erro. Então, quer dizer, nós temos que lutar, né, para conseguir tudo que queremos, né, inclusive a parte espiritual. Os habitantes de Avona não precisam disso, porque eles já são perfeitos. Mas, em compensação, nós temos o livre-arbítrio. Então, a gente faz aquilo que a gente acha que deve fazer. As criaturas de Avona são naturalmente valentes, mas não são corajosas, no sentido humano. Elas são inatamente gentis e deferentes, mas dificilmente são altruístas à maneira humana. Têm a expectativa de um futuro agradável, mas não são esperançosas de um modo especial, como o mortal confiante das esferas evolucionárias incertas. Elas têm fé na estabilidade do universo, mas estão longe de conhecer aquela fé salvadora. Porque os humanos, né, o que acontece com o pessoal dos planetas? Eles acreditam sem ver.
né? Alguém aqui, né, no nosso planeta viu o Pai Celestial? Não, né? E nem Jesus a gente viu, porque Jesus já viveu conosco há 2000 anos atrás, né? Então, veja bem, mas a gente acredita, né? A gente acredita que existe um Pai Criador e que vamos chegar até Ele. Elas têm uma fé na estabilidade do universo. Elas amam a verdade, mas não conhecem as qualidades redentoras dela. São idealistas, mas nasceram assim. Elas ignoram inteiramente o êxtase de chegar a sê-lo por um ato de escolha vivificante. Elas são leais, mas nunca experimentaram a emoção da devoção inteligente e sincera ao dever cumprido, enfrentando a tentação de descumpri-lo. É verdade, né? Quantas vezes a gente, né, quer fazer algumas coisas, mas a nossa mente nos diz, né, que não devemos fazer porque não está de acordo com as ordens do Pai Criador. E a gente sofre aquela tentação de descumprir as leis de Deus, né? Não tem egoísmo, mas nunca chegaram a esse nível de experiência por meio da conquista magnífica de um ego exigente. Quer dizer, a gente tem um ego que a gente tem que vencer esse ego, né? Porque, na verdade, né, esse ego, apesar de necessário na nossa existência, muitas vezes eles colocam a gente ele coloca a gente num patamar tão alto que a gente se perde. A gente tem que cada vez mais ir dominando o nosso ego, né, e vencendo isso, né? Elas desfrutam do prazer, mas desconhecem a doçura do prazer de escapar do potencial da dor, né? Quer dizer, nenhum ser humano escapa da dor, né? A dor é uma alavanca que nos impulsiona, né, na maioria das vezes, para fazermos as coisas certas, para fazermos o mandato que o Pai determinou para todos nós, sermos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Bem, eu agradeço a todos, né? E vamos continuar o nosso estudo no 6º subdocumento, a primazia do Pai Universal. Se vocês puderem, dêem um like, né? Eu agradeço a todos e uma boa noite para todos.